Oi, comunidade hippie, bem-vindos! Eu sou a Mayara e hoje eu vim ter um papo com vocês de garotas. Então, se você não é mulher, pode já pular esse vídeo. Eu vim deixar um pouco como informativo sobre métodos contraceptivos, gente. Na verdade, eu vim contar um pouquinho também das minhas experiências pessoais, porque desde o ano passado até esse ano eu entrei numa saga para poder conseguir um método contraceptivo que não fosse anticoncepcional. Vou explicar um pouquinho para vocês. O ano passado eu tava num relacionamento. Em setembro, eu parei de tomar anticoncepcional para poder tentar engravidar. Afinal, eu já tava com 33 anos. Inclusive, tô me dando uma pirada por causa disso, porque esse ano, em fevereiro, eu já fiz 34. Mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, e nessa época eu já sabia que o anticoncepcional ele tinha dado um efeito colateral no meu organismo de atrofiar os meus dois ovários, tá? Isso já fazia um tempo que tinha acontecido, porque fazia 15 anos que eu tomava anticoncepcional seguido. E aí, por conta disso, né, os meus dois ovários ficaram como se eu tivesse na menopausa. Só que eu sempre fiz acompanhamento no médico, todos os meus médicos sempre me tranquilizaram, falando que realmente era um efeito colateral do remédio, que quando eu parasse de tomar e ele saísse do meu organismo, ia voltar ao normal, né? Então eu parei, começou a voltar ao normal, fiz acompanhamento, porque eu tive também alguns problemas de cisto quando eu era mais nova, no ovário e tudo mais. E aí, gente, acabou que o meu relacionamento não deu certo e eu precisei procurar outro método contraceptivo. E eu tava na noia que eu não queria mais colocar hormônio dentro do meu corpo, né? Porque também foi muito complicado parar com os hormônios, dá umas crises nervosas, dá umas coisas muito doidas até você conseguir se autorregular sem o hormônio de novo. Então eu comecei a tentar colocar o DIU de cobre. A primeira vez que eu tentei colocar foi em março, pelo SUS na saúde. Foi uma experiência bem traumatizante, assim, na verdade, porque tinha um estudante na sala, a unidade, né, que tem ginecologia daqui tem convênio com a faculdade. Então o menino tava super nervoso e aí eu também fiquei nervosa e foi muito dolorido. Eu tomei duas anestesias de um lado e de outro e mesmo assim o procedimento assim foi uma dor que eu vi estrela, eu achei que eu ia desmaiar, eu saí branca, eu demorei um tempo para conseguir levantar. E eu tive muita dor, gente, muita, não sei explicar. 2 semanas seguidas de uma cólica agudíssima, parece que dá até uns gases juntos. E o que acontece com o DIU? Você tem que esperar um mês para você fazer um exame que chama transvaginal, né? Que é o que olha ali o útero, né? Pra ver se ele tá na posição certa. Porque como ele não solta nenhum tipo de hormônio de cobre, ele tem que estar encaixadinho certinho para ele poder fazer o papel dele, né, de contraceptivo. E aí eu saiu, né, o exame para mim poder fazer no AME ali. E o moço falou: olha, é o Mirena? Que o Mirena, no caso, é o de hormônio. Eu falei: não, é só de cobre. Ele, ó, então tá fora do lugar. Eu, meu Deus, eu apavorada. O que eu faço? Ó, você vai ter que ver com a sua médica e tal. E como eu já vinha passando muito mal com ele, a minha pele ficou muito ruim também, saiu um monte de espinha. Assim, foi uma experiência bem ruim. Eu já tava passando por uma crise de estresse também essa semana, que eu vi que não tinha dado certo. Eu tinha tido crise de labirintite, enfim. Uma médica amiga da minha mãe já foi e já tirou no outro dia que eu vi que ele estava fora do lugar. Falou realmente, Má, ele desceu muito de onde ele tinha que ficar. Inclusive, se você tentar pegar a cordinha e você mesmo tirar, você consegue. E foi super tranquilo para tirar, foi rapidinho. Ela me explicou do Kalina, que é o que eu quero falar pra vocês. Gente, vocês que não tiveram filho, não é recomendado nem o Mirena, nem o de cobre, por conta do tamanho, tá? Agora tem um DIU que ele chama Karina, eu acho que é. Ele deve estar por volta de uns R$ 1.000 pra vocês comprarem. Que ele se adapta melhor ao tamanho do útero de quem não teve filho. E é só que aí eu não sabia que pelo SUS não tinha nenhum outro DIU, né, sem ser o de cobre. Acabei marcando consulta novamente na unidade daqui. E cheguei lá na consulta, a médica me informou que pelo SUS, pela saúde, só tinha disponível o de cobre. Ela falou: Má, pode ser que deu errado a primeira vez, pode ser que dê certo depois. Você quer tentar novamente, tentar pôr? E eu fiz a cagada, gente, tentar pôr de novo o de cobre. Dessa vez foi um pouco mais tranquilo a dor do procedimento, só que depois é a mesma coisa, uma cólica super aguda, gases, um negócio estranho.
E aí, depois de um mês que ele tava no meu corpo, se eu não me engano, eu coloquei em maio, eu fui numa ginecologista particular, que eu confio muito, o consultório dela é maravilhoso. E lá dentro já tem os aparelhos, tudo pra ver, tem a televisãozinha, você já faz o transvaginal. Ela olhou e falou: Má, não tá numa posição legal, não tá onde devia estar, tá perigoso ficar assim. Pode ser que aconteça alguma gravidez indesejada e vá pra trompa, vá pra um lugar não legal. Eu não recomendo, vamos tirar. Aí a gente pegou e tirou novamente. E ela me falou do Implanon, que foi a última coisa que eu pus agora e vim recomendar pra vocês também. Ela falou: Má, você nunca ouviu falar do Implanon? O Implanon é um chip, ele dura 3 anos. Ó, ele tá aqui no meu braço. Você aplica uma anestesiazinha, faz um buraquinho e introduz ele. Ela falou: ó, ele já chegou na saúde, eu dei treinamento pra tá colocando nos postinhos. Vai atrás, né, de você colocar, que eu acho que vai ser melhor pra você. Também é um hormônio que solta só local ali. E depois, se você quiser tirar pra tentar ter filho, ele não interfere em nada. Quando você tira, ele já para de fazer o efeito na hora. E aí, eu tinha sido mudada de postinho recentemente, né? Demorou umas 3 semanas na fila pra eu conseguir pôr, porque tinha uma enfermeira de férias, enfim. Então você vai consultar com a enfermeira, responde algumas perguntas, faz alguns exames, faz um exame rápido, né, de xixi, faz aquele do dedo, porque o DIU também, gente, todas as vezes que você vai tentar pôr, que você vai pra colocar, fazer o procedimento, você tem que ir com o exame de gravidez, tá? Pra comprovar que você não tá grávida. Então você tem que ir com um beta de poucos dias antes, 1 ou 2 dias antes. Senão não coloca. Inclusive a primeira vez que eu agendei, eu não consegui colocar porque eu tava sem o exame. E aí o Implanon na saúde foi muito engraçado, parecia um rato de laboratório também, porque é procedimento novo, então tinha vários estudantes lá acompanhando pra ver como que é. Só que é super tranquilo, é indolor depois que você toma as anestesias, né? Você toma 3 anestesias locais, é um pouquinho ardidinho, só que depois é totalmente indolor. A médica coloca, né, implanta, coloca mais ou menos onde tem que ficar. Você assina o termo de responsabilidade, que fala mais ou menos sobre os efeitos colaterais, que realmente eu tive, náusea, dor de cabeça e tal. É muito engraçado, parece que você acorda grávida, eu zoei, né, porque eu tive muita náusea, muita fraqueza, muita tontura, parece que me atacou até a labirintite, assim. E eu fiquei com esse mal-estar de fraqueza mais ou menos umas 2 semanas seguidas, tá melhorando agora. Mas eu acredito que o meu corpo sentiu mais também, porque fazia 11 meses já que eu tava sem hormônio nenhum no corpo, né? E por mais que seja só local, fazia 11 meses que meu corpo tava limpo de hormônio. Mas, gente, a dica então que eu queria dar pra vocês se vocês não tiveram filho ainda e forem optar por colocar DIU, tenta colocar alcalina, né? Não vai em Mirena, não vai no de cobre. Eu sei que tem de prata também, eu não sei todas as opções, na verdade, que tem no particular, né? Não tem pelo SUS o Calina, mas você vai poupar a dor de cabeça, né? Que eu tive, porque depois eu fui numa ginecologista também, porque aconteceu, a segunda vez que eu tirei o DIU, eu fiquei toda desregulada. Isso não tinha acontecido da primeira vez que eu tentei pôr, tentei tirar. Não desceu a minha menstruação, acho que foi em julho. Eu fiquei super preocupada, fui até fazer teste de gravidez e tudo mais. Porque o negócio da tabelinha, gente, eu não me adaptei. A tabelinha é um negócio meio estranho pra você saber o seu período fértil, né? Pelo que eu entendi, é 15 dias de intervalo, 15 dias entre a última menstruação e a próxima menstruação. Eu achava que a gente só ficava fértil uma semana, né? No mês. No intervalo desses 15 dias. Mas na verdade parece que são 3 dias só que a gente fica fértil. E aí você tem que medir a temperatura. Tem alguns aplicativos também que falam do período fértil. Eu não me adaptei a eles. O Flow lá me deixou mais doidinha quando eu fiquei atrasada. Então, gente, ele me deixou doida. E aí, eu marquei também de novo ginecologista quando eu fiquei com esse atraso, eu fiquei super preocupada. Falaram pra mim que era normal, depois que tiro o DIU desregular, pedi alguns exames hormonais, que depois quando eu fui colocar o Implanon, falaram que tava tudo regulado. E a médica que me atendeu também falou sobre um anel, que as garotas estão se adaptando bem. Ele não tem pela saúde, ele é R$ 70 pra você comprar, mas você auto-aplica ele e ele dura 3 semanas dentro do corpo e depois é só você tirar e você menstrua normalmente,
tá? O Implanon depois dos 3 anos você tem que tirar, ou se você quiser tirar antes pra tentar engravidar, é só você tirar e ele para de fazer o efeito. Então eu super recomendo. Foi uma médica que eu confio muito que falou pra mim que era a última tecnologia e tudo mais. Eu acredito que eu não vou mais menstruar com ele, tá? Porque é o hormônio local, mas aí ele interrompe, né, o ciclo menstrual. E é isso, gente. Se você não teve filho, então não tenta colocar o DIU de cobre, que essa médica, mesmo que eu passei depois, quando eu fiquei atrasada, falou, mas às vezes não é nem que o seu organismo rejeitou, é que realmente não cabia dentro do seu útero. O seu útero é um útero, né, que nunca teve filho. Então, assim, foi um perrengue que eu não recomendo. Então, vim deixar de informativo e de alerta pra vocês que Timplanon, né, gente? Tem na saúde, tem no SUS, você pode ir, é super seguro, você coloca de graça, então é isso.